Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma live que eu vou te explicar como economizar tempo e dinheiro com a academia, tá? Vai servir essa live para quem, tá? Essa live vai ser principalmente para as pessoas envolvidas com atividade física, seja praticante ou mesmo quem trabalha com a atividade física, beleza? Então, eu vou dar algumas noções aqui para vocês e vai ser muito interessante, porque eu vou vir com uma abordagem totalmente diferente do que vocês já viram, isso eu garanto, tá? Depois dessa live, se você assistir e entender, comente aí o que você achou. Eu falei entender, mas assim, vão ser conceitos básicos, vão ser coisas que você vai falar assim, putz, como eu não tinha pensado nisso antes, né? Então, é bem isso que eu quero trazer para vocês, essa junção lógica de coisas simples que vão fazer sentido e vai levar você a economizar tempo e dinheiro, tá? Se você é um praticante, economizar dinheiro. E se você é um profissional, economizar tempo aí com o seu aluno, beleza? Hoje, como a gente vai falar de academia, eu vim para a academia. Então, só um golinho d'água para a gente já começar essa live com exemplos, com teoria, com tudo aí, conectando para te fazer economizar tempo e dinheiro. Bom, vamos lá então. Eu já dei uma introdução para quem vai servir essa live, né? Essa live vai servir para quem pratica atividade física ou para aquela pessoa que gosta de ser meio que autodidata, sabe? Que gosta de ir na academia, seguir a ficha e tal, ou mesmo você que pega um treino planilha e segue, ou mesmo você que faz o treino acompanhado, às vezes de você discutir com essa pessoa, com o seu treinador, com o seu coach, com o seu personal, essas estratégias que eu vou estar falando aqui hoje, tá? E também para os profissionais da área, principalmente para os profissionais da área, porque às vezes a gente faz o quê? É uma coisa muito comum minha, às vezes passa batido alguma coisa, então eu busquei essa forma de me organizar e entender essa lógica e colocar ela desse formato, dessa estratégia que eu vou estar aqui passando e compartilhando com vocês hoje, tá? E assim, isso vai ser uma oportunidade única, tá, pessoal? Por que vai ser uma oportunidade única que vocês vão ter aqui nessa live? Porque isso não é um conteúdo, não é algo que a gente encontra de graça, que você vai pegar aí na internet e vai estar vendo a galera, olha, faz isso, faz aquilo, coloca. Não, por quê? Porque é muito mais interessante hoje em dia a gente vender receita de bolo. Seria muito mais fácil, como até já fiz aqui, não vou recriminar quem faz, porque eu já fiz também, passar sequência, passar treino, passar o exercício pronto para você, tá? Só que o que eu quero aqui, eu quero te mostrar essa estratégia para você conseguir aplicar aí com o seu aluno ou você melhorar, aperfeiçoar o seu treino através dessa estratégia, tá? Às vezes você está fazendo um treino aí que você vai perceber que poderia ser ajustado em alguns detalhes, tá? Da mesma forma que o profissional também perceber que às vezes o treino que ele está fazendo ou propôs aí com o seu aluno, com o seu cliente, poderia ser ajustado em alguns pontos que economizariam muito tempo, tá? Então, essa é a grande oportunidade. Isso você não vai encontrar fácil, tá? Isso vem de um material, de um curso que eu fiz, tá? E esse curso não tem traduzido ainda e é isso que eu vou estar compartilhando aqui com vocês hoje, tá legal? E assim, esse curso levou um tempo para me conseguir estar fazendo e entendendo. Por quê? Porque é o que eu te falei, são conceitos que passam batido. Só que imagina, eu tive que traduzir o curso para entender e montar essa estratégia aqui para estar conseguindo passar para vocês, estar conseguindo compartilhar, tá legal?
E são conceitos tão básicos que a gente aprende na faculdade, a gente aprende em livros como livros de periodização, Galahu, Tudor Bompa, tá? Então são coisas básicas. E aí eu vou estar mostrando para vocês como organizar essas coisas em um formato de estratégia bem prático hoje, tá legal? Então, assim, primeira coisa que eu vou mostrar aqui, dar um exemplo. Por que tem pessoas, vocês já pararam para pensar, por que alguém faz um exercício de uma forma tão fácil e outra pessoa faz esse mesmo exercício sofrendo demais, tá? Um exemplo, vamos lá. Todo mundo conhece agachamento. Tem pessoa que vem, cai para trás. Tem pessoa que vai fazendo e não consegue, faz aqui. E aí tem a pessoa que vai lá e faz o quê? Já chega e ó, agacha bonitinho, subiu bonitinho. E nem não dobra o joelho, não faz nada, você nem precisa corrigir, tá? Você nem precisa falar nada, ou mesmo não tem dificuldade aí com peso, você pode dar peso, a pessoa vai lá, ó, agacha com peso e volta, tá? E aí você vê que essa pessoa tem um movimento bonito, aí você fala assim, nossa, como é fácil para ela e para mim é sofrido. Ou, sei lá, nossa, eu passei para um aluno, esse aluno conseguiu fazer e o outro sofreu pra caramba, tá? Então, vocês já pararam para pensar nisso? Tá? Por que esses exercícios acabam sendo mais fáceis para uns do que para os outros? Muita gente vai falar, né? Ah, lógico que eu parei para pensar, lógico que eu aprendi, porque o cara não tem coordenação, não tem mobilidade, o tornozelo dele, na hora que vai trava, não desce, então fica, né? Legal. Então, um movimento básico, vamos pensar assim, movimento mais simples ainda. Eu falei de agachamento, já comecei com o movimento Plaurer, né? E uma coisa básica como essa, ó, a gente pegar aqui e só levantar a perna e voltar, tá? Só isso. Aí você vai falar assim, como uma pessoa consegue outra? Ah, porque tem flexibilidade, tem mobilidade, tem todo esse paranauê por trás. Beleza, mas você já parou para pensar que dá para a gente montar uma estratégia e classificar isso, tá? E essa estratégia é a que eu vou mostrar para vocês, tá legal? Outro ponto, por que tem pessoas que têm dor e aí depois não tem dor no exercício? Você já parou também para pensar e tentar classificar isso? Separar, por exemplo, conseguir classificar esses seus alunos, seus clientes, ou mesmo você, entender em que grupo de treinamento que você está, tá? Você já parou para tentar ver isso? Não, né? Garanto que não. Porque nem eu tinha pensado nisso antes de fazer esse curso que eu vou estar compartilhando aqui para vocês o conteúdo hoje, a estratégia que eu consegui extrair dele, tá? É assim, a gente tem que pensar num exercício, no treino, como um formato de camadas, tá? Porque a gente pode classificar todo tipo de atividade física no nosso corpo como camadas. Como camadas, por quê? Camadas. Porque eu estou traduzindo do inglês. Do inglês veio como layers, tá? Então, esse esquema de layers, o que a gente faz? São os tipos de atividade física. Por exemplo, eu estou parado aqui conversando com vocês. Qual é a minha atividade física aqui? Uma atividade física basal, uma atividade física vital. Que o que está acontecendo? Eu estou respirando, estou falando, estou circulando meu sangue. Isso é uma atividade física, de algum certo modo, tá? Então a gente às vezes não para pensar nisso. Aí o que eu tenho depois? Eu tenho uma atividade física próxima, vamos pensar assim na escala, uma atividade física de conseguir me movimentar, conseguir levantar, conseguir ajoelhar, conseguir sentar, tá? Então, essa é uma outra camada, um outro nível, vamos dizer assim, vamos abrasileirar, é um outro nível, né, da camada. E aí o que a gente tem depois? A gente tem as capacidades, né? Então a gente tem a capacidade de força, por exemplo, pegar um peso aqui, ó. A gente tem a capacidade de força, eu consigo carregar, consigo agachar com esse peso, consigo, sei lá, fazer uma remada com esse peso. Então,
A gente tem uma próxima camada, a gente desenvolve mais um pouquinho. Aí depois disso, qual que é uma outra camada de atividade? Uma outra camada de atividade seria o quê? A combinação dessas camadas. Uma camada complexa, de complexidade, tá? Então, por exemplo, eu sei que eu consigo fazer uma remada e jogar esse peso para o lado, ou mesmo eu consigo fazer uma coisa básica, agachar e pular. Então, essa última camada é a combinação das camadas de atividade física anterior, tá? Então, isso é uma coisa assim que eu não tinha pensado e acho que você não tinha também pensado nisso, tá? E por que que eu digo? Porque agora que vai fazer muito sentido, tá? Porque eu expliquei como a gente pensa nessa lógica das camadas. E assim, se você parar para analisar, quando a gente aprende na faculdade, quando a gente passa para o nosso aluno, ou quando você pesquisa aí na internet como treinar, o que que a gente começa a entender? Exercício, movimento, coordenação. Então, como é essa progressão? E é isso que a gente está conseguindo entender aqui. A gente está conseguindo classificar onde cada coisa está. E isso é muito importante na hora que a gente vai fazer o treino ou mesmo dar o treino, tá? Então, pensem nisso por um segundo. Vou tomar uma água. Agora, como que a gente pode detectar, tá? A gente pode detectar de algumas formas e eu vou mostrar elas, vou dar ideias aqui para vocês, tá? Por que que a gente precisa detectar? Porque existem pessoas que assim, lembra, a gente falou das camadas, mas a minha camada de atividade física, o meu nível, a minha situação pode ser diferente da sua, que pode ser diferente do seu aluno, que pode ser diferente do seu professor aí, não sei, tá? Então a gente precisa detectar e entender qual é o nível seu nas camadas, tá? Nas camadas de atividade física, nas layers de atividade física. Vou falar o verbo em inglês aí, a palavra em inglês, que eu acho que fica mais legal, até se vocês quiserem procurar depois. Então, a gente consegue identificar aí o seu nível dentro das layers, tá? Então, para que vai servir isso? Porque aí eu consigo me organizar, saber onde e o que eu devo fazer, tá? E o meu aluno também, ou o meu próprio treino, tá? Então, por exemplo, como eu vou saber o meu nível aí, minha atividade? Primeiro passo, a camada vital, a camada basal, a layer basal. Como eu vou saber minha layer basal? Tá? A layer basal, a layer vital, vai ser a mesma para todo mundo. Por quê? Porque ela vai competir no quê? Vai competir se você tem dor, se por exemplo o seu batimento está ok, se a sua pressão está também sem problemas, se você tem algum problema de circulação, se você tem algum problema respiratório, se você tem algum problema de dor, como eu falei, de algum problema já pré-estabelecido, anatômico, tá? Então, essa vai ser sua camada nível base, sua layer de base, tá? Então, isso é muito importante a gente saber. A gente já definiu essa primeira, de todo mundo é igual. Agora, a segunda layer, o que ela é? Como ela é? Qual é o segundo passo? A gente conseguir se movimentar, a gente conseguir cobrir os padrões de movimento, conseguir fazer movimentos simples, tá? Sem força, sem complexidade, a gente apenas se movimentar. Por exemplo, um teste básico da primeira layer aí de atividade física corporal em si. Primeira coisa, eu consigo sentar, afastar o pé, pegar, ficar em pé tranquilamente? Isso é um dos movimentos aí, isso é uma das condições, competências dessa primeira layer de atividade, tá?
Então, qual é o segundo? O segundo é se eu consigo cobrir padrões, por exemplo. Consigo ficar aqui, ó, nessa posição e fazer alguma coisa? Consigo, sei lá, agachar e levantar? Eu consigo deitar de barriga para baixo, levantar? Então, são movimentos básicos. Eu somente cobrir, conseguir passar pelos padrões, conseguir me controlar, tá? Então, essa é a segunda layer de atividade física, que é muito importante aí pra gente. E aí a terceira layer, a gente pode falar que ela vai ter a locomoção e a manipulação. O que é locomoção? A gente conseguir mover o nosso corpo, tá? Eu consigo mover o nosso corpo, por exemplo, o meu corpo, por exemplo, empurrando algo, fazer uma flexão. Consigo, sei lá, agachar e levantar e permanecer, entendeu? Consigo correr, consigo pular, consigo... Então, isso por exemplo, consigo, que eu falei, agachei, consigo fazer um afundo, né, que eu não mostrei hoje o afundo, consigo fazer um afundo e levantar, fazer vários, tá? Então, isso eu melhorar essa competência de estar fazendo essa capacidade, de estar testando, melhorando minha força, como eu resistir mais, né? Então, essa terceira layer vai trabalhar nessa parte de condicionamento de locomoção. Aí o que você também? Agora a manipulação. A manipulação é a gente manipular algo. Eu, por exemplo, levantar um peso, eu puxar esse peso, peguei lá, faço uma remada, tá? Então, isso é uma manipulação, tá legal? E aí depois, a gente tem a complexidade, que vai ser a soma das outras duas. Por exemplo, eu conseguir rolar, levantar, pular, pegar o peso, sair correndo com o peso, tá? Então, isso é a quarta e última layer de atividade física. Aí você vai falar assim, tá bom, você explicou tudo isso da layer de atividade física. E aí? Qual é o grande lance disso, tá? Qual é a grande vantagem de eu estar fazendo isso, de eu estar detectando isso? É assim, a gente consegue... eu vou falar do erro primeiro, que aí vai ser mais legal, vai ser mais interessante. Se a gente não faz isso, o que costuma acontecer? A gente tem que testar na hora, por exemplo, será que a pessoa consegue agachar? Ou será que hoje eu vou conseguir agachar? Ou será que se eu fizer esse exercício vai dar certo? Então, isso é uma possível aí forma de errar, tá? Porque você às vezes não sabe onde que você está, qual que é o seu nível, qual é a sua atividade, qual exercício está em que camada para você, tá? Em qual layer que ele está. Por exemplo, o afundo, para você consegue fazer ele certinho? Você consegue pegar aqui, manter, agachar, subir? Você consegue fazer ele bem? Não consegue? Então você vai estar com ele numa camada anterior de atividade física, uma layer antes. E essa layer anterior, o que ela vai falar? Que você precisa competir, que você precisa ter competência nisso. Então aí o que você vai fazer? Você vai começar a melhorar o seu afundo para depois você subir e começar a colocar peso, começar a fazer todas essas atividades, tá? Então, o que acontece quando a gente sabe a layer, quando a gente define tudo isso, que a gente consegue entender isso? A gente pega e começa a ter exercícios mais precisos, tá? Então a gente vai ter mais clareza, mais assertividade no nosso treino. Então, e tendo tudo isso, a gente vai ter resultados mais rápidos. Por que a gente tem resultados mais rápidos? Porque a gente não precisa ficar mais parando o treino, porque a gente já vai saber como está e onde eu preciso evoluir. A gente não vai precisar, por exemplo, ficar
voltando, regredindo, tá? Então, isso são coisas que acontecem. Não vou ser hipócrita, porque já aconteceu comigo. Hoje é muito difícil de acontecer, porque a maioria dos meus alunos que chegam, né, depois dos treinos iniciais, eles já têm a sua classificação. Logicamente, eu sei porque eu sou professor, mas eu começo a conscientizar e mostrar isso para a maioria dos alunos, tá? Dos meus clientes, dos meus alunos. Então, isso vai ajudar nesse ponto, tá? E assim, outro ponto também, que aí vai me ajudar a melhorar, que é outro jeito certo da gente estar usando essas camadas de atividade física. O outro ponto, outra forma, é a gente classificar o nosso treino, a gente saber que tipo de trabalho a gente vai fazer, tá? Eu como profissional ou você como aluno. Assim, você sabe que você está a sua condição física, o seu corpo está mais propenso dentro de uma camada, vamos dizer, de competência, de uma camada ali de aprendizagem, tá? Da layer de aprendizagem. O que você vai fazer? Você vai procurar treinos, ou eu vou te dar treinos, que sejam mais voltados para a qualidade de movimento, a qualidade de exercício. Por exemplo, pilates, yoga, treinos funcionais voltados aí para coordenação, estabilidade e mobilidade. Aí você fala, beleza, tá. Então, o que vai me ajudar no emagrecimento? Muita gente procura emagrecimento, ou procura hipertrofia, ou procura melhorar sua dor, só que fazendo treinos e exercícios que para essas pessoas estão dentro da camada, da layer de atividade física, de condicionamento, de complexidade, quando elas deveriam buscar exercícios e atividades de competência, de qualidade de movimento, de qualidade de corpo, de qualidade de padrão, tá? Então, isso é um erro. E essas pessoas não sabem. E às vezes nem o profissional liga para isso, por quê? Porque passa batido, é o que eu te falei. Eu mesmo demorei para entender isso, eu mesmo fiquei muito tempo estudando para conseguir entender, e hoje está passando aqui para vocês essa estratégia. Eu falei que ia ser uma coisa meio maluca, que vocês iam falar assim, nossa, como eu não tinha pensado nisso. E é o que acontece, a gente às vezes não pensa nisso, passa batido mesmo. Legal? E assim, para finalizar, eu vou passar aqui para vocês uma estratégia para vocês conseguirem criar o quê? Uma linha de base. Por que a gente precisa criar uma linha de base? A linha de base vai conseguir mostrar para a gente qual tipo de atividade, qual tipo de treino eu vou fazer ou eu vou dar para o meu aluno, tá? Então, isso é muito importante, a gente saber a linha de base do nosso corpo, do corpo do nosso aluno. Beleza? Então, como a gente vai fazer isso? Primeiro, eu preciso saber o objetivo desse aluno, desse cliente, né? Ou eu saber o meu objetivo. Vou só encostar aqui porque é um barulho. Então, sem o objetivo. Meu objetivo, por exemplo, é emagrecer, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou entender como o meu corpo está. Aí eu falo, eu quero emagrecer, mas quero emagrecer fazendo corrida. Tá, vamos entender as progressões, como eu começo uma atividade física. Eu consigo caminhar? Por exemplo, quero emagrecer, vou fazer a corrida. Eu consigo caminhar sem sentir nada? Ok, primeira camada de atividade física, beleza. Segunda camada, eu consigo me equilibrar numa perna? Consigo pular, consigo fazer, ou melhor, pular, né? Consigo pular? Estou aqui, equilibrei uma perna, consegui pular e consigo equilibrar? Consigo. Por que disso? Porque é o próximo passo. Uma corrida, lembra que eu te falei? A última camada é a combinação.
E o que é uma corrida? Uma combinação de saltos. Então, se você não entende as camadas das progressões, é a mesma lógica. Primeiro anda, segundo você consegue saltar e terceiro você consegue combinar os saltos, tá? Então, essa é uma progressão básica aí te mostrando a camada de atividade física, a camada de exercício, tá? Então, você conseguiu entender isso. Putz, eu consigo andar, mas não consigo saltar. Então, primeiro, eu preciso trabalhar qualidade, para depois trabalhar aí minha capacidade e depois minha complexidade, fazer atividades mais específicas, tá? E aí, o que vai te ajudar nisso no emagrecimento que eu te falei? Vai te ajudar que aí você não vai se machucar, você vai conseguir estar fazendo aí o seu treino seguidamente e conseguindo gastar mais energia e, consequentemente, emagrecer, beleza? Aí, próximo ponto. Eu quero ganhar massa, eu quero ficar fortão. Tá, você, por exemplo, vai fazer flexão ou supino, que é comum aí, né? Vamos fazer supino, deitei lá, né? Vou mostrar aqui. Vamos fazer aqui deitadinho mesmo. Estou fazendo aqui com um braço, né? Peguei aqui e vou fazer, bum, empurrei. Faço o exercício aqui, tá? Mas, primeira coisa, eu consigo aqui, sei lá, estender totalmente meu braço, meus dois braços eu consigo fazer retinho, não fico com o braço assim, não fico torto aqui na hora de empurrar, eu consigo fazer isso coordenado? Consegui coordenar, consegui fazer? Beleza. Então, primeira camada de atividade física, tá? Ok. Segunda, não tenho força, fica difícil, então eu preciso trabalhar nela, tá? Então eu vou ficar ali até conseguir. Aí depois o que eu posso fazer? Aí eu posso começar a estimular mais, colocar mais complexidade, colocar velocidade, colocar explosão, colocar, fazer combinado, faço um exercício, faço o outro, tá? Então isso aí vai me ajudar o quê? A melhorar, chegar mais à fadiga, que depois vai me ajudar a ganhar a massa que eu quero. Então, sempre eu preciso entender como o meu corpo vai evoluir e onde eu estou. Só que, se eu não tenho essas divisões, eu não consigo criar uma linha de base. E essa linha de base é isso que eu te mostrei, que é você saber onde você está, para aí você conseguir ter um planejamento. Porque às vezes a gente sai correndo, só que a gente não sabe qual que é a nossa linha de base, o que a gente deveria realmente estar fazendo. Tá? E isso é fundamental e de extrema importância para a gente conseguir aí economizar tempo e economizar dinheiro. Principalmente, aluno, se você conseguir entender isso, você vai conseguir manter a evolução constante e, consequentemente, economizar aí dinheiro, porque aí você vai evoluir mais rápido. E o personal, ou quem estiver trabalhando aí na área, vai conseguir economizar tempo, por quê? Porque você não vai precisar ficar testando várias coisas, não vai precisar ficar várias vezes entendendo o que o seu aluno tem ou o que você pode mudar, tá? Porque você já vai ter porque você já vai ter essa linha de base, você já vai ter traçado o que fazer e vai exponencialmente. Você não vai precisar ficar trocando, mudando, e isso vai economizar muito tempo para você. Legal? Então, espero que tenha te ajudado, espero que tenha aberto um pouco aí mais a sua mente e conseguido te mostrar uma estratégia legal para você evoluir o seu treino ou o seu trabalho aí, beleza? Então, amanhã a gente volta aí com live, amanhã é dia 5 de fevereiro e nós vamos ter a live de convidado, tá? E essa live vai ser às 15 horas, um pouquinho mais cedo aí, por horário de agenda e tudo mais, então a gente vai fazer às 15 horas amanhã a live, beleza? Então, até amanhã para quem acompanhou e valeu, galera! Espero ter ajudado vocês e que vocês possam desfrutar muito aí dessa estratégia e melhorar o treino de vocês. Valeu!